Fala galera, beleza? Professor Elton Chaves na área, aqui no nosso canal, o canal do professor Elton Chaves. Hoje a gente vai conversar com vocês em relação a choque, galera. Muito comum em provas de concurso público, muito comum acontecer no dia a dia, as pessoas não terem assim a noção de que porventura possa ser isso. Então aqui através do nosso bate-papo, numa linguagem bem simples, bem objetiva, eu vou trazer para vocês aquilo que é de mais significativo dentro do choque. Belezinha? Você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal, deixe um likezinho básico aí, deixa seus comentários, é importantíssimo para o crescimento do canal. Beleza? Tamo junto, galera. Olha só. Quando se fala em choque, a palavra que vem na mente é hipotensão. Mas diferente do que se imagina, choque não é hipotensão, certo? O que é o choque? Choque, alguma situação ocorreu que fez com que o oxigênio não fosse extraído de forma eficaz nos tecidos, levando a um quadro de hipóxia, levando a um quadro de hipoxemia, levando a um quadro de instabilidade hemodinâmica. Beleza, galera? E aí, gente, é importante você lembrar o seguinte, a palavra desequilíbrio. Então, o choque você vai estar em desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio a nível tecidual. Valeu? Beleza? Até aí deu para entender o conceito de choque. Agora, olha só, eu posso ter um choque do tipo hipovolêmico, eu posso ter um choque do tipo cardiogênico, eu posso ter um choque do tipo distributivo, eu posso ter um choque de origem obstrutiva. Esses são muito comuns, muito abordados em provas de concurso e você se depara muito com isso. De repente você tem um familiar que está na UTI e alguém fala para você o seguinte: olha, o quadro dele é grave, ele tem um choque séptico. O que seria esse choque séptico? Olha, eu tenho um paciente em tal local e ele está em um choque cardiogênico porque ele infartou. Então, bora destrinchar essas paradinhas aqui. Choque hipovolêmico. A hipovolemia é quando você perde volume, não necessariamente quando você perde sangue, beleza? Então, hipovolemia, eu tenho um choque hipovolêmico, é a perda de volume, não necessariamente de sangue, né? Dentro, galera, do choque hipovolêmico, o que mais você encontra é o choque hemorrágico, beleza? Aí entenda, como é que eu posso classificar um choque hemorrágico? Você pode olhar para o paciente, olhar para a vítima e você consegue destrinchar, você consegue perceber alguns sinais e sintomas característicos. Por exemplo, quando eu tenho em termos quantitativos uma perda de sangue de 0 a 750 ml de sangue, eu tenho um choque hemorrágico chamado de classe 1. Normalmente essa vítima ela está estável, os níveis pressóricos estão estabilizados, tá? Ela encontra-se calma ou um pouco ansiosa, já que ela teve uma situação de trauma. Belezinha? Você conversa com a vítima, ela relata para você de forma coerente o que aconteceu desde que ela saiba. Valeu? Nessa situação, você ainda não encontra uma taquicardia e uma taquipneia acentuada de forma nenhuma, beleza? Então, o choque hemorrágico classe 1 é um choque que a gente chama ainda na fase compensada. Já a coisa piorou, agora você tem um choque hemorrágico classe 2. Nessa situação, a vítima ela já perde de 750 ml a 1.500 ml de sangue, então a coisa já começa a descompensar. Mas, ainda assim, nessa situação, eu tenho os níveis pressóricos ali, ó, estáveis, normalizados. Então, eu ainda me encontro em um quadro de choque hemorrágico do tipo compensado, beleza? A vítima ela já está ansiosa, mas ela relata para você o que está acontecendo. Já o choque classe 3, o que você já tem? Você já tem a perda de 1.500 a 2.000 ml de sangue. Aqui você já tem taquicardia acentuada, aqui você já tem taquipneia acentuada, certo? Aqui a vítima já está ansiosa, agitada, ela já não responde aos comandos, ela já não tem uma conversa coerente com você. Por quê? Porque a perda de sangue ela é importantíssima aí. E aí você tem um choque já na fase chamada descompensada. Aqui a hipotensão já é marcante, beleza? E eu tenho choque hemorrágico classe 4. No choque hemorrágico classe 4, eu irei perder acima de 2.000 ml de sangue. Então, esse choque, se não for revertido de forma imediata,
O índice de mortalidade aqui é altíssimo. Essa vítima está obnubilada. O que é obnubilada? Ela está letárgica, não interage mais com você, certo? Belezinha? Nessas situações de choque hipovolêmico, no qual a gente falou agora do hemorrágico, algumas coisas são importantes. O reconhecimento, por exemplo, da pele da vítima. Como assim, professor? No choque hipovolêmico, a pele ela é fria, ela é pegajosa, beleza? O paciente ele está sudoreico, ou seja, ele está transpirando muito. Por quê? Porque ali você encontra um quadro de descompensação. Valeu? Então, pele fria, pegajosa, caracteriza um choque hipovolêmico. Outra coisa que você pode olhar para as veias jugulares do paciente. As veias jugulares desse paciente, elas estarão colabadas, que a gente chama no dia a dia que elas estão murchas. Por quê? Não tem retorno venoso. As veias, galera, são responsáveis pelo retorno venoso. As jugulares, ó, o sangue ele reflui da veia cava inferior e da veia cava superior, desemboca ali a nível das veias jugulares, vai desembocar lá no átrio direito, belezinha. Se eu não tenho sangue, essa veia ela fica colabada. Valeu? Belezinha? Quais outras situações podem me levar ao choque hipovolêmico? Um quadro de desidratação, isso é muito comum em crianças. Os grandes queimados, gente, eles entram em choque hipovolêmico muito rápido, beleza? Por quê? Porque a perda de hídrica é extremamente acentuada, beleza? Outra coisa importante para você, a gente precisa agora entender uma situação chamada de choque cardiogênico. O que seria o choque cardiogênico? O choque cardiogênico é quando você tem uma falha na bomba cardíaca. Essa falha pode ser provocada por fatores intrínsecos e por fatores extrínsecos. O que seriam fatores intrínsecos? Lembra assim, dentro do coração, seria as situações de arritmia, seria as situações de infarto, seria as situações de infecção no miocárdio, seria as endocardites da vida, beleza? Deu para sacar isso bonitinho? E aí isso pode levar a um choque cardiogênico de forma intrínseca. Já existe o choque cardiogênico com fatores extrínsecos. Extrínsecos fora seria o quê? Seria principalmente o tamponamento cardíaco. E o que seria o tamponamento cardíaco? É quando eu tenho um acúmulo de sangue ali no pericárdio, entre a parte visceral e a parte parietal, entre a parte visceral e a parte parietal, melhor dizendo, né? Sendo repetitivo, né, gente? E aí o que acontece? Acontece que nessa situação, o coração ele sente-se exprimido e ele não tem uma boa diástole. Consequentemente, o paciente apresenta uma tríade clássica, que é chamada de tríade de Becker, que seria a turgência das veias jugulares, elas ficam túrgidas, seria bulhas cardíacas abafadas ou hipofonéticas e seria a hipotensão. O que seriam as bulhas cardíacas? Bulhas cardíacas, eu sei. Como é que eu sei isso? Quando eu ausculto o fechamento das valvas atrioventriculares e das valvas semilunares. O fechamento das valvas atrioventriculares, tricúspide à direita, mitral à esquerda, certo? Forma o famoso TUM do coração. O fechamento das valvas semilunares é o famoso TA. Foi o famoso TUM-TA, não é verdade? Então, o TUM diz respeito ao fechamento das valvas atrioventriculares e o TA, o fechamento das válvulas semilunares, metade de uma lua, que elas se assemelham. E quais válvulas são essas? A direita pulmonar, a esquerda aórtica, beleza? Então, quando eu faço a ausculta, elas estão abafadas ou hipofonéticas, beleza? Com a situação de hipotensão e a turgência de jugular e na iminência de um trauma ou algo parecido, suspeita-se de imediato que você possa estar diante de um tamponamento cardíaco, e esse tamponamento cardíaco leva a um choque cardiogênico. E como é que você vai encontrar essa vítima? Ela está hipotensa, ela está ansiosa, ela tem a pele fria, ela tem a pele pegajosa, ela tem um aspecto cianótico. Por quê? Porque não chega sangue na periferia. Beleza? Deu para sacar isso bonitinho. E existe um choque, galera, chamado de distributivo. Dentro desse choque distributivo, eu encontro, entre outros, o neurogênico, o anafilático e o séptico. Você consegue formar o mnemônico, é o NAS, neurogênico, anafilático e séptico. O choque distributivo ele tem uma característica importante, ele tem vasodilatação periférica, belezinha, sem perda de volume. Diferente lá do choque hipovolêmico, que eu tenho vasoconstrição
com perda de volume. Então, lá no choque hipovolêmico, eu tenho aumento da resistência vascular periférica. Em contrapartida, no choque distributivo, eu tenho diminuição da resistência vascular periférica. Beleza? Não entendi, professor. Imagina que isso aqui é um cano, ó. Certo? Aqui existe uma força. Se eu estreitar isso aqui, ó, se eu fizer uma vasoconstrição, aumenta a resistência aqui. Isso é a resistência vascular periférica. Se eu dilatar, diminui a resistência vascular periférica. Beleza? Dentro desses choques que eu vou falar para vocês, o famoso NAS, neurogênico, anafilático e séptico, o neurogênico ele é muito comum em induções anestésicas, muito comum que eu falo assim, não é que seja tão comum, é que dentro da classificação, a indução anestésica pode levar a vários casos de choque neurogênico, mas principalmente associada ao trauma, a lesão raquimedular, belezinha? Esse tipo de paciente, ele não perde a consciência. Olha que dado importante, certo? Ele não perde a consciência. Se ele está no choque neurogênico, a pele dele encontra-se quente e seca. É diferente, ó, quente e seca, choque neurogênico. Outra coisa, em lesões raquimedulares, por exemplo, se você está atendendo alguém em um ambiente pré-hospitalar ou até mesmo dentro do hospital, seja lá onde você esteja, se você encontra após um trauma a nível da coluna vertebral, o paciente entrou em priaprismo, a ereção do pênis sem um fator determinante, é o indício de choque neurogênico, beleza? Deu para sacar? Desculpa, tossi aqui. Outra coisa importante para vocês, dentro do choque distributivo, eu encontro o anafilático, muito associado à picada de inseto, ao consumo de algum alimento que causa um processo alérgico. Lembrando que o choque anafilático começa com o processo alérgico, ele vai se exacerbando até chegar ao ponto de um indivíduo ter edema de glote, entrar em choque anafilático e é algo bem complicado, valeu? Por isso, uma das orientações que se tem no ambiente pré-hospitalar é que se você estiver diante de alguém em choque anafilático e tenha adrenalina por perto, faça subcutâneo, belezinha? Show de bola? Uma característica importante, o indivíduo em choque anafilático, a voz começa a mudar, começa a ficar rouco e depois ele perde totalmente a voz. Ele começa a ficar agitado porque ele não consegue respirar, porque a glote ela está o quê? Edemaciando e com isso dificultando a passagem do ar, tanto a passagem quanto a saída. Outra coisa importante diz respeito ao choque séptico. O choque séptico a gente sempre associa a uma infecção, não é verdade? Só que no choque séptico, umas situações interessantes é que a pele é fria, a pele é pegajosa, muito parecido com o choque muito parecido com o choque hipovolêmico, mas no choque séptico, o que acontece? A causa não foi perda de volume, a causa é um processo infeccioso que ali se instalou. E além disso, essa pele ela encontra-se rendilhada, é um nome importante, tá bom? Belezinha? Deu para sacar essas situações? Outra coisa que eu queria falar para você é que pode acontecer um choque obstrutivo. O de obstrução, é evidente, né? O que mais leva um choque obstrutivo? Uma embolia pulmonar e o próprio tamponamento cardíaco também leva. Belezinha, galera? Uma embolia pulmonar. Êmbolo é um coágulo móvel, ele se desprende de uma região do corpo e vai ali obstruir um ramo da artéria pulmonar. Como a artéria pulmonar, no caso da embolia, né? Como a artéria pulmonar ela é responsável por levar o sangue do ventrículo direito até os pulmões para que ele seja oxigenado em um processo de hematose, se não chega sangue nos pulmões por conta de uma obstrução de um êmbolo, você tem uma embolia pulmonar, algo gravíssimo, galera, e não é simples de reverter. Isso pode acontecer, por exemplo, em pacientes que fizeram uma cirurgia ortopédica, estão acamados e não foi feita a profilaxia para trombose. Isso pode acontecer na situação do COVID. A doença COVID, galera, ela leva muita formação de trombos. E, infelizmente, esses trombos, se forem a nível da artéria pulmonar, levam a embolia pulmonar, belezinha? E isso pode causar um choque de origem obstrutiva. Valeu? Choque é um mundo, eu vou gravar tudo para vocês aqui dentro do nosso canal Professor Elton Chaves, mas eu queria começar com vocês falando com essa linguagem bem simplificada para que você consiga compreender e entender a dinâmica do choque. Eu tenho certeza que a partir de agora você não irá mais falar que choque significa hipotensão, de forma nenhuma. Beleza, galera?
deixa um likezinho básico. Você que está nos assistindo, inscreva-se no canal. É importantíssimo para a divulgação do nosso trabalho. Valeu? Olha o que tem aqui escrito atrás: tapa na pobreza. É só através dos estudos que a gente consegue dar um tapa na pobreza. Fui, galera!